As pessoas mais misteriosas do mundo? Ou, O mundo é isso é útil, hein? rodeado por coisas misteriosas ou sem explicação, mas também Esse é útil, tem hein? algumas pessoas que simplesmente são tão misteriosas quanto alguns fenômenos sem explicação, principalmente por algum feitio ou por essa pessoa estar inclusa em uma história envolvida por teorias. Então é justamente sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo, sobre as pessoas mais misteriosas do Não, qual a melhor indie de Hunter x Hunter? Cara, a melhor é Hiyori-Tai, mas a minha favorita é a Nagareboshi Kirari. A melhor é legítima Hiyori-Tai. mundo. Eu espero Hiyori-Tai. que gostem e bora lá. Era uma sexta-feira, dia 22 de novembro de 1963, quando o 35º presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi baleado. Cerca de 30 minutos depois ele estava morto e o país em desespero. O que era para ser um dia tranquilo acabou em tragédia. A imagem da ex-primeira-dama, Jackie Kennedy, com seu vestido rosa ensanguentado, eternizou A gente não viu isso aí, não? Viu nada, a mano. perda Viu nada. A gente viu iceberg de pessoas mais misteriosas. Esse aqui é outro, mano. Esse aqui é o Aquinho. A gente viu o do semideus lá, que é Pog. O do semideus é Pog. de uma nação. É isso, família. Eu vou de Aquandas Forever. boa live pra vocês. Boa noite aí, ô Marquinhos. Tava bem, Doug. Rapidamente, Lee Harvey Oswald, o autor do disparo fatal, foi capturado. Ele é nóis. No outro dia, ele estava morto, assassinado por um dono de boate. Apesar do responsável ter sido detido, Foi o Billy, mano. Foi o Billy que matou ele. de alguma forma Foi o Billy que matou ele. punido, muitas questões ainda estavam em aberto. O FBI queria a todo custo vídeos do momento do tiroteio, assim como alguma testemunha que pudesse dar alguma informação valiosa. Entre muitos relatos vagos e nenhuma pista sólida, um detalhe se destacou entre as filmagens recebidas pela polícia e depoimentos dessas pessoas presentes no local. Uma mulher que Mas qual o Billy? O preto ou o branco? Xiii. aparentava ter uma idade avançada usava um Caralho, o personagem de Billy Bat, ele mesmo. casaco longo, um lenço na cabeça e portava uma câmera em suas mãos. Aparecia em quase todas as gravações da morte do presidente. Ela poderia então ter gravado tudo pela posição em que se encontrava, sempre de costas para todos os ângulos de vídeos recolhidos pelas autoridades americanas. Era impossível ver seu rosto, logo não se podia identificar seu nome, ou quem era aquela pessoa misteriosa. O FBI decidiu apelidá-la de Senhora Babushka e publicou um pedido público para que ela voluntariamente aparecesse e pudesse entregar sua filmagem, que seria crucial para as investigações. Muitas mulheres se apresentaram ao Departamento Federal de Investigação, mas por diversas razões foram liberadas. Nenhuma apresentava evidências o suficiente que pudesse comprovar que se tratava da verdadeira Babushka. A mina nem deve ter visto isso, tá ligado? Tipo, a mina tava de boa lá vendo a novela dela. E aí, Babushka? Que porra é Babushka, mano? Quem é Babushka, irmão? What the hell? What the hell is Babushka, bro? No entanto, Não sabe, né? em 1970, uma Caralho. história em particular chamou a atenção não só dos oficiais, como dos muitos entusiastas de teorias da conspiração. Era Caralho. Beverly Oliver, uma americana que confessou sua identidade e usou uma narrativa controversa para explicar os acontecimentos daquela tarde em Dallas. Durante uma reunião na igreja cristã, localizada em Joshua, no Texas, Oliver disse a Gary Shaw, um teórico da conspiração, que era a Senhora Babushka. Ela Nós. tinha gravado a morte de Kennedy completa. No entanto, antes que pudesse voltar para casa e em seguida entregar a gravação para as autoridades, ela contou que 2 agentes do FBI a abordaram e solicitaram sua filmadora. Mesmo sem ver as credenciais dos detetives, ela não hesitou e entregou o que foi solicitado. Esperou por alguns dias, porque eles tinham dito que devolveria algumas semanas depois, mas nunca viu os homens. Sabia que tinha uma época onde mulher gorda era considerada a mulher mais gostosa já feita? Deu vontade assim de. Deu vontade de falar essa curiosidade aí, mas teve uma época, tá ligado? Ou teve sua posse as imagens do assassinato. E ela também não procurou a polícia no momento porque na época, Beverly afirmou que portava algumas gramas de maconha e não queria se envolver em problemas. Rapidamente sua história ganhou espaço, e novas minúcias, no mínimo Sabia que o cheiro de cadáver é doce? questionáveis, No começo, assim, da decomposição? vieram à tona. Oliver falou que conhecia Jack Ruby, que era o assassino de Oswald. E mesmo com várias pessoas duvidando do fato, ela manteve a sua versão. Enquanto algumas pessoas se rendiam à mulher, Não é seu tipo, você faria, né, John? Xiii. acreditando totalmente em sua história, outras começaram a Como tu sabe? Eu sei de coisas que você não imaginaria, Fran. algumas incoerências. Uma delas foi sobre a câmera que ela teria usado.
Beverly tinha dito que era o modelo Super 8, porém, aquele utensílio só foi inventado em 1969, 6 anos após a morte do presidente. Sobre isso, a suposta babushka explicou que sua máquina era um molde experimental, o que incentivou ainda mais os conspiradores a criar teorias. Alguma delas incluía que a câmera era uma arma, e que ela era uma espia russa ou até mesmo uma ex-agente americana. Outro ponto que foi muito discutido era a aparência dela, porque nas filmagens a senhora babushka apresentava ser uma idosa de estatura baixa. Por outro lado, supondo que Oliver estivesse falando a verdade, na época ela teria 17 anos, e diferente das imagens, a mulher era alta e magra, e nada se parecia com a misteriosa testemunha. Mesmo com grande atenção, Oliver jamais conseguiu provar de fato se era quem dizia. Por outro lado, o FBI jamais chegou Mesmo que fosse, os caras não queriam admitir, tá ligado? perto de qualquer outra pessoa que pudesse colocar um fim na incógnita. E quase 60 anos após a morte de Kennedy, ainda não se sabe a verdade. Paul Toaster. Mano, posso falar o bagulho que vai ser crucial pra dizer se esse vídeo vai ser bom ou ruim? Crucial, tá? Pra saber se esse vídeo vai ser bom ou ruim. Se ele colocar aquela foto lá do viajante do tempo, tá ligado? Na ponte, cadê? Foto, viajante no tempo. Aqui. Esse vídeo aqui. Essa foto, se ele colocar essa foto, é uma merda. É uma merda. É uma merda. Esse vídeo é um lixo se colocar essa foto. Porque essa foto já foi provada, tá ligado? Já foi explicada há muito tempo, irmão. Essa foto já foi explicada há muito tempo. Muito tempo, brother. Muito tempo. É o apelido dado a um homem misterioso que paga tributo anual a Edgar Allan Poe, visitando seu túmulo todos os anos. E a estranha tradição começou em 1949, um século depois da morte de Poe. Faz aposta, você vai colocar. Você tá pedindo pra inflacionar a moeda, irmão. E o curioso é que ocorre todos os anos no dia do Acho que você quer uma leitada. Quero. Você vai me dar? Não vai, né? Só fica prometendo, filho da puta. aniversário do autor, que é no dia 19 de janeiro. E segundo algumas fontes, antes do partir, o Toaster deixa 3 rosas vermelhas e meia garrafa de conhaque no túmulo. E também de acordo com relatos de testemunhas e notas que acompanham o caso em anos posteriores, o Toaster original, visitou o Aí, John, isso aqui é coincidência? Deixa eu ver. Tenho medo de abrir esses links aí de coincidência. Tenho medo de coincidências. É, mano. É coincidência. É coincidência. É coincidência. túmulo em algum tempo na década de 1930, embora nenhum relatório tenha aparecido na imprensa até 1950. É coincidência. E durou até sua morte, que foi em 1998. E depois, essa tradição foi passada para um filho que ele teve. Em 2006, teve uma tentativa. Eu falei isso, mas você foi baseado. É coincidência, mano. É coincidência. Billy Bat não tem nada a ver com histórica, cara. Não tem nada a ver com figuras históricas. Literalmente não tem nada a ver com figuras históricas. Mal sucedida feita por vários espectadores para deter e identificar quem era esse homem, já que tem várias pessoas que vão nesse dia visitar o túmulo para ver o homem contemplando a sua homenagem. E em 2010 não houve visita do Toaster, e ele também não apareceu em 2011 ou 2012, provocando as especulações de que a tradição de 75 anos tinha terminado. O Toaster veste um chapéu preto, um casaco e esconde o rosto com um capuz ou cachecol. Grupos de jornalistas... Os caras abriram a aposta mesmo, né, mano? Filhos da puta, né, cara? Os caras vão inflacionar a moeda, mano. E admiradores muitas vezes tentam assistir esse evento, como eu mesmo disse, E não tem havido mais tentativas de interferir ou desmascarar o Toaster, provavelmente por questão de respeito à tradição. Monsieur Shoushani é o apelido de um professor anônimo judeu e misterioso que lecionou para um pequeno grupo de alunos, Anônimos, incluindo Levinas Emanuel e Elie Wiesel, na Europa, após a Segunda Guerra Mundial. Muito pouco se sabe sobre o Tô Shoushani. vendo uma foto do cara, o cara quer falar que é anônimo. Tô vendo a foto do mano, o cara quer falar que é anônimo. Vai mentir pra outro. Olha a foto do cara aí, pô. Incluindo seu Quer mentir pra mim? nome real. Sua origem e história foram mantidas em segredo. Seu túmulo, em Montevidéu, onde morreu, tem as seguintes frases: o sábio rabino Shoushani de memória abençoada. Seu nascimento e sua vida são selados em enigma. O texto foi escrito por Elie Wiesel, que também pagou pela lápide. Ele deixou um legado intelectual muito forte através de seus alunos. Shoushani vestia-se de maneira desleixada, mas era um mestre de vastas áreas do conhecimento humano, incluindo a ciência, matemática, filosofia e especialmente o Talmud, o sagrado livro dos judeus. E a maioria dos detalhes de sua vida que são conhecidos vem dos escritos e entrevistas com seus alunos.
A pacata cidade de Nuremberg, na Alemanha, nunca mais seria a mesma depois do dia 26 de maio de 1828. Um jovem estava aparentemente perdido em uma praça da cidade. Com ele, apenas uma carta endereçada ao capitão do 4º Esquadrão da 6ª Cavalaria. É o Messi? Caralho, é o Messi alemão? Cara, é o Messi alemão, velho. Von Que é isso? Wessing. A carta dizia que o garoto tinha sido dado em custódia ao autor que era desconhecido na carta, quando ele era apenas ainda uma criança, no dia 7 de outubro de 1800. Cara, parece o Messi com coisa, cara. Parece o Messi quando era novo, tá ligado? Cadê? Young Messi. Porra, o jeito que eu escrevi Young ali. Pai inteligente, mano. Young Messi. Aí, ó. Parece um pouquinho do Messi alemão. Cadê? Ih, mano, parece um pouco, mano. Quando ele era feio. Quando ele era feio pra caralho. Quando ele era muito feio. Com ele, apenas uma carta É, parece um pouquinho, mano. Parece um pouquinho. Parece um pouquinho. endereçada ao capitão do 4º Esquadrão da 6ª Cavalaria, Von Wessing. A carta dizia que o garoto tinha sido dado em custódia ao autor que era desconhecido na carta, quando ele era apenas ainda uma criança, no dia 7 de outubro de 1812. Aí, John, tu viu que o vilão do novo arco de Boruto é um branquiossauro iradaço, nem fudendo. Não, para de mentir pra mim. E que tinham ensinado a ler, escrever. Messi antes da barba era estranho? Não, antes, sei lá, mano. Quando ele era adolescente, ele era muito feio, mano. Olha essa porra aqui, muito feio, filho. Muito feio. Nessa época que ele era de boa, tá ligado? Cadê? Na época que ele tava com cabelinho curto, cadê? Cadê? Aqui, nessa época que ele era de boa, tá ligado? Ele era suave. Com barba ele ficou melhor, tá ligado? É tipo, nessa época ele já era de boa. Mas nessa época que ele era adolescente, mano, cabelo longo, pô, ele era muito feio, velho. Ele era muito feio, filho. Olha isso, coisa horrível. Coisa estranha. Coisa bizarra. E a praticar Pior que hoje em dia eu acho mais bonito. Não, hoje em dia ele tá de boa. a religião católica, mas nunca deixou com que sequer desse um passo para fora de casa. Além disso, a misteriosa carta afirmava que o garoto tinha a intenção de se tornar um cavaleiro, assim como seu pai, e que indicava duas opções para Von Wessing. Ou o garoto era levado pelo capitão, ou poderia morrer enforcado. Ele sem barba no FIFA era muito forte. Não. Qualquer jogo de futebol nessa época ali era insuportável. Era insuportável jogar contra o Messi em qualquer jogo de futebol, tá ligado? Mano, se o moleque pegava Barcelona, velho. Se o moleque pegava o Barcelona, era insuportável jogar, mano. Outro recado também estava presente. Coisa chata era jogar contra o Barcelona e jogar contra o Real Madrid quando tinha o Bale, tá? Tinha o BBC. O Bale era muito chato, velho. O Bale era muito chato. Com o rapaz, ele dava finalmente um nome: Caspar. Ele teria nascido no dia 30 de abril de 1812 e seu pai foi um cavaleiro do 6º Regimento que teria morrido, escrita supostamente pela mãe então de Caspar para seu cuidador anterior. As duas tinham na realidade a mesma letra, o que estudos futuro viria a indicar que provavelmente o menino que teria escrito essas cartas. As únicas duas coisas que o garoto conseguia falar quando encontrou o capitão era "quero ser um cavaleiro que nem meu pai" e "cavalo". Toda vez que era questionado e interrogado sobre algo, ele conseguia somente dizer que não sabia de nada. Depois disto, Caspar foi levado para uma estação de polícia, onde ele escreveu seu nome completo, Caspar Hauser. Lá, ele mostrou que tinha alguma familiaridade com dinheiro e que tinha algum conhecimento de algumas preces e textos. Apesar disso, seu vocabulário era extremamente limitado e respondia assim poucas perguntas. Por não ter nenhum endereço e emprego, ele foi preso por vagabundagem. Chapahauser, pois é, né? O nome do cara é Chapahauser. Passou 2 meses em cárcere na Torre Lugisland, sob os cuidados do carcereiro Andreas Hiltel. Alguns relatos contam que ele não conseguia andar bem, mas era mentira, já que tinha que subir 90 degraus até chegar em sua cela. Seu problema mesmo era o intelecto. O caso começou a criar interesse. Qual é a sua opinião sobre o ninja ou o Aquinho? 90 degraus até chegar em sua cela. Seu problema mesmo era o intelecto. Entendi. O caso começou Entendi. a criar interesse pelas pessoas e ele se tornou uma atração no lugar, recebendo visitas diariamente de curiosos. E para a infelicidade do rapaz, de então 16 anos, ele se recusava a qualquer alimento que lhe fosse oferecido sem ser pão ou água. Muito provavelmente sua criação foi à base desses dois alimentos. Caralho, é muito eu isso aí, mano. Só comi pão e água a minha vida inteira. A teoria das autoridades era de que o garoto tinha crescido na mata, em contato com a natureza. Porém, em conversas que teve com o prefeito de Nuremberg, Hauser contou que vivia em uma masmorra, apertada, Só com pau uma e cama água. de palha e apenas um brinquedo de Nem fala madeira isso, entalhado no formato de um cachorro e um cavalo.
Ele ainda disse que encontrava pão e água ao lado de sua cama toda manhã. Algumas vezes a água tinha um gosto estranho que fazia ele dormir mais pesado do que o normal. Toda vez que acordava depois desse pesado sono, suas unhas e seu cabelo estavam cortados, e a palha de sua cama estava nova. Mano, o que é isso? A única interação que ele lembra de ter tido Que é isso? com alguém ou com algum ser humano Mano, what? Caralho, alguém tava cuidando dele, tipo, o amigo secreto. O Garra Duende. foi com um homem que visitou pouco antes de ser liberado. A figura misteriosa fazia questão de esconder muito bem seu rosto, e foi quem ensinou Caspar a escrever o próprio nome. Agora, Hauser era uma febre internacional, e sua história ecoava pelo imaginário popular. Muitos teorizavam que o rapaz era pertencente à dinastia Baden, um membro real que foi mantido em segredo para que não fosse assassinado. E claro, sempre houve quem apontasse Caspar como um grande impostor. Depois de passar aos cuidados do professor Friedrich Dahmer, Caspar foi ensinado sobre diferentes matérias e foi objeto de estudo do intelectual por algum tempo, até ser encontrado com uma ferida em sua cabeça, porque Hauser foi atacado por um homem encapuzado que disse: "Você ainda tem que morrer antes de sair de Nuremberg". Pela voz do homem, Caspar o reconheceu como um dos homens que o trouxe até a cidade depois de sair de seu cativeiro. As pessoas do lugar onde ele morava se assustaram e chamaram a polícia, que enviou para morar com a autoridade municipal, Johann Biberbeck. E a convivência passou a se tornar Pô, insuportável. maneiro, mano. Ele pegou uns caras aí que eu não conheço, mano. Eu não conhecia nenhuma dessas histórias, tá ligado? Maneiro. Não, eu conhecia a da mina lá. A da Babushka. Da Babushka eu conhecia. Com o O resto eu não conhecia nenhum, mano. Maneiro. já que Caspar Hauser se mostrou extremamente vaidoso e mentiroso. Depois de ter sido transferido para a casa de outro barão, esse traço negativo de sua personalidade também foi mencionado por ele. Um nobre britânico, entretanto, se interessou por cuidar de Caspar, Lord Stanhope, que o levou para a Hungria para esclarecer de uma vez por todas a origem desse misterioso rapaz. Estando no país, então, Hauser não se lembrava de absolutamente nada e não tinha memória de nenhum local, embora afirmasse que a condessa húngara Maitene era sua mãe. E essa história deixou uma grande inquietação em Stanhope, que começou a desconfiar da história do jovem. Por isso mandou Hauser morar em Ansbach, na Bavária, sob os cuidados do professor Johann Georg Meyer. E a relação entre os dois foi sempre muito restrita, muito pelo caráter pouco aberto a mentiras do educador e nunca chegaram a se dar bem. Hauser tinha que arranjar emprego e foi empregado como copista em um escritório de advocacia em Ansbach, em 14 de dezembro de 1833. Porra. Olha, mano, isso aí era equivalente a ganhar dinheiro se trabalhar nessa época aí. Copista, mano. Copista. Entretanto, Caspar chegou em casa e recebeu uma facada em seu peito. As feridas mataram o rapaz 3 dias depois. A polícia fez uma investigação no local do seu suposto ataque, que era o jardim da corte de Ansbach, e encontrou uma pequena bolsa com uma carta dentro, pertencendo a um suposto assassino. Sabe que tem uma teoria do Van Gogh de que ele não se matou, mas ele, tipo, mataram ele? Acreditam que mataram ele? Essa teoria é triste, mano. E ele dizia o seguinte: Hauser será capaz de lhe dizer com precisão como me pareço e de onde estou. E entre parênteses, na carta, tinha escrito as seguintes afirmações: pra Sim, fui eu. Ai, eu te odeio, Art. Eu te odeio. Hauser, eu quero lhe contar de onde eu venho. : eu venho de : a fronteira de Baviera, no rio : eu até direi o nome, M.L.O, sem dar os locais e nomes concretos, apenas com traços. Porém, supostas incoerências no relato de Hauser ainda em vida, com o que foi encontrado pelos policiais, levou as autoridades a considerar que o ataque foi uma farsa. Tem uma teoria que 6 milhões é muito, aí essa teoria é potente. Caspar teria se machucado intencionalmente para gerar repercussão sobre a sua história, e dessa vez ele tentou forjar seus machucados. Mas ele forjou... Duvido, Van Gogh era muito triste. Então, mas tipo, é que foi depois que ele foi internado, mano. E tem relato, tipo, que ele já tava, tipo, já tava feliz da vida dele nessa época aí. Tipo, ele falou, vou me dedicar 100% à pintura, tá ligado? Tipo, ele já tava tranks, tá ligado? Então, tipo, não tinha por que ele se suicidar. Ele tava, tipo, morando com um cara, morando com um médico, tá ligado? Tipo, ele tava suavão. Tava com companhia, tava pintando, tava morando com o médico. E aí, tipo, ele morre. Tem teoria que, tipo, mataram ele, mano. Tipo, ele tava na rua e foi os moleques lá e deu tiro nele. Tanto que acabou morrendo com os ferimentos. Mas mesmo assim, continua sendo um mistério essa verdadeira história, o que aconteceu e tudo mais, né? Eu espero... Maneiro, mano. Gostei do vídeo. Foi pog. Foi pog.